Gente, eu quero conversar com você sobre a globalização, a ascensão e a queda da globalização. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, então, primeiro de tudo, de onde eu peguei o título desse vídeo, né? Tem um livro de um historiador norte-americano muito bom chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, né? E quer dizer, essa expressão ascensão e queda eu quis utilizar aqui com a globalização, porque aparentemente é o que está acontecendo. Então, gente, deixa eu contar um pouco a história da globalização para vocês, né? Bom, globalização sempre teve globalização na história da humanidade, né? Vocês vão de lembrar que o Marco Polo, navegador italiano, ele ia lá para China buscar tecidos, né? E que depois os europeus, né, portugueses e espanhóis, queriam ir pelo mar para as Índias, né? Porque o caminho por terra foi impedido quando os muçulmanos tomaram Constantinopla, que era a rota, né? Então teriam que ir pelo mar para buscar especiarias nas Índias. Então isso é globalização. Só que a globalização não era um fenômeno tão marcante como é hoje, né? Quando é que começa a ser? Bom, a princípio, os Estados Unidos, eles não tinham problema em dizer que eles queriam americanos produzindo para americanos consumirem. Então o sistema era nacionalista, eles não estavam nem aí para a globalização. Nem aí para a globalização. Né? Até que é, o, os Estados Unidos começaram a ser invadidos por produtos, sobretudo japoneses, né? Especialmente automóveis, né? Veio a Toyota, que é a maior montadora do mundo, né? Veio a Mitsubishi, veio a Nissan, né? Vieram a Honda, vieram as montadoras japonesas em geral começar a vender no mercado americano, norte-americano, né? Carro japonês mais compacto, mais barato, menos poluidor, né? Produto muito superior ao americano, né? E também a indústria de relógios, né? Tudo isso nos anos 1980, né? Quem não lembra, né, que viveu aquela época dos relógios Casio, né? Que eram os relógios digitais, né? Japoneses, né? Até a relojoaria suíça se beneficiou disso, né? Porque a relojoaria suíça é aquele relógio mais tradicional, mais elegante, tudo. Então também tinha mercado nos Estados Unidos, né? Então eles começaram a se ver invadidos por produtos de fora, né? E isso foi fazendo com que as fábricas fechassem, tirando emprego de norte-americanos e tudo. Qual a solução que eles encontraram? Bom, então se tem gente vendendo aqui para o nosso mercado e está tirando emprego da gente, então a gente vai vender para o mercado externo também. Vamos implantar a globalização. A globalização começa lá com o presidente Ronald Reagan, né? Muito apoiado por aquela idiota chamada Margaret Thatcher, né? E eles começaram a dizer, não, então se o mercado externo a gente não consegue vender para o mercado interno como antes, vamos vender para o mercado externo, né? E ali começa o fenômeno da globalização, muito ajudado pelo quê? Pela queda da União Soviética, né? Porque quando a União Soviética existia, né, o poder bélico era dividido, Estados Unidos e União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir, os Estados Unidos se tornam a grande potência bélica, né? São eles que têm mais armamentos. Então, quem tem mais armamentos pode implantar qualquer agenda. E a agenda da globalização, ela é totalmente defendida pelos Estados Unidos, implantada como os Estados Unidos querem, né? E enfim, a globalização se dá sob medida para os interesses norte-americanos, né? Só que isso começou a ruir. E sabe quando começou a ruir? Quando houve a queda das Torres Gêmeas em Nova York, né? Quando os afegãos fizeram, né, liderados por Osama Bin Laden, né? Fizeram aquele ato terrível, né? Mas, enfim, terrível, mas que mudou a história da humanidade, né? E eles
jogam 2 aviões, como vocês lembram, contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, os 2 prédios caem, morrem mais de 5.000 pessoas e tudo, né? Porque os americanos se deixaram tomar de tanto ódio, tanto desejo de vingança, que começaram a fazer investimentos militares altíssimos para retaliar e muito além da capacidade que o país tinha. Então, em vez do país investir na economia, o país começou a investir em armamentos, né? E aí se enfraqueceu economicamente, né? Então, a tal da globalização, que era tão boa para os Estados Unidos, né? Começa a ser boa para a China, começa a ser boa para o Brasil, começa a ser boa para a Índia. Não é à toa que se cria os BRICS, né? Que são Brasil, Rússia, Índia e China. Originalmente o S é plural, né? Mas depois viram 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South África, por isso S, né? E hoje o BRICS já é um órgão com 18 países, se eu não me engano, né? E todos eles contrapondo aos Estados Unidos, se unindo comercialmente para poder contrapor os Estados Unidos. Então os Estados Unidos se enfraquecem com a globalização que eles mesmos criaram. Olha que situação, né? E agora, para quebrar tudo, né? Esse maluco, esse retardado, né? Ele vai ter que sofrer impeachment, ele vai ter que ser morto, né? Chamado Donald Trump, vem inverter tudo. Ele quer instalar o protecionismo outra vez, né? E acabar com a globalização, né? Então, gente, o nome disso é tiro no pé. Sabe por quê? Porque as cadeias produtivas se estruturaram para a globalização, ou seja, tem produto em que as matérias-primas vêm de um país, aí vem para montagem no outro país, vai para a venda distribuído por diversos países, né? São cadeias produtivas complexas, né? Cadeias produtivas eficazes, cadeias produtivas bem pensadas, e a ideia do protecionismo voltar joga uma bomba em cima dessas cadeias produtivas, né? Sabe o que vai acontecer? Por que é tiro no pé? Porque isso vai encarecer o preço do produto que chega aos Estados Unidos, também por causa das tarifas, né? E vai encarecer a produção também no próprio Estados Unidos, né? Por quê? Porque, obviamente, se as cadeias são assim, é porque o mercado americano para determinados produtos não é competitivo. Aí eles vão querer comprar deles próprios, vai ficar mais caro. Então, o que o Trump está fazendo é um negócio assim inacreditável, né? Não é à toa que as bolsas do mundo inteiro estão caindo, o dólar está disparando e tudo. O que esse sujeito está fazendo é destruir o que os próprios Estados Unidos criaram, né? Que foi o advento da globalização, né? A globalização, enquanto estava a interesse deles, era boa, mas agora que a globalização traz problemas para eles, então eles querem encerrar. Norte-americanos, decidam-se, né? Decidam-se. Tem uma maneira de evitar tudo isso, né? Evitar essa tragédia global que vai acontecer, né? Impeachment nesse cara. Impeachment nesse cara, né? E, gente, eu volto a dizer, Ascensão e Queda das Grandes Potências, grande livro historiador americano Paul Kennedy, né? Ele mostra como é que os impérios, eles se criam e eles começam a ruir, né? Será que é o que está acontecendo com o Império Yankee? Responda aí para mim nos comentários, por gentileza. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? Todos sim, né? E, por gentileza, gente, like aqui no vídeo. Dá o teu like, solta teu dedão, faz isso por mim. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo e comente. Se você puder, também dê uma olhada na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.